A gente está começando mais um podcast e o meu convidado especial de hoje é Bruno Ferro, já foi secretário municipal aqui em Breves, tem uma longa experiência também na gestão pública, tem muito a contribuir nesse bate-papo, conversando um pouquinho sobre o Marajó. Bruno, seja bem-vindo ao nosso podcast. Aqui o nosso objetivo é discutir assuntos de interesse da população e trazer também opções tanto para a área de investimento, empreendedorismo, abrir as possibilidades para todos aqueles que nos acompanham. Seja bem-vindo. Obrigado, Marlon. Uma satisfação muito grande podendo estar participando do seu podcast, né? Diga-se de passagem, muito bem falado. E fico feliz por você estar capitaneando essas ações, né? Aqui dentro do município, que é importante você estar dando visibilidade às pessoas que contribuem aqui com a nossa região e principalmente com o município de Breves. Bruno, dá para a gente trazer um pouquinho do teu histórico? Afinal, a experiência é fundamental das pessoas que aqui vêm. A gente sempre destaca isso, que a experiência que as pessoas que aqui vão participar irão agregar muito a todos aqueles que nos assistem sempre. Sem dúvida, Marlon. A gente sempre agradece a Deus e as pessoas que contribuíram, né, e contribuem com a nossa formação, com a nossa caminhada. A gente sempre diz que a vida ela é feita de ciclos de momentos, né? O Bruno, que iniciou lá atrás ainda, a gente começou a trabalhar muito cedo, ainda no comércio do meu pai, tinha 13, 14 anos. Aí fomos para a iniciativa privada. Aqui faço aqui uma justa referência à saudosa Madenorte, que tanto contribuiu conosco. Lá nós passamos 9 anos, né, na Madenorte. Tive também uma passagem dando aula à noite, aula de inglês. E depois nós, com a paralisação quase que total do segmento madeireiro na região, nós tivemos que procurar novas oportunidades em outros lugares. Fomos para Belém, nos capacitamos, fizemos lá nosso nível superior. Sou administrador de formação, sou pós-graduado, a gente tem MBA na parte de gestão pública, na parte aí de gestão de pessoas. E Deus nos deu a oportunidade, Marlon, de também contribuir um pouco com o nosso município, onde ficamos aqui por 4 anos como secretário de projetos e convênio de desenvolvimento. Somos muito gratos a Breves pelas oportunidades. Hoje tivemos que voltar a Belém novamente, né? Eu e a minha esposa, lá ela é advogada, e nós temos hoje nosso próprio negócio, tem minha própria empresa que trabalha nessa parte de gestão, né? A gente faz parte de gestão de contribuir com alguns municípios, ou seja, nós trouxemos o nosso know-how, nossa expertise que nós adquirimos no decorrer da nossa caminhada, hoje para dentro dos nossos negócios. Tá certo. Bruno, o Marajó, eu acredito que tem um potencial incrível. Na tua opinião, qual seria hoje a principal visão que a gestão pública, que as autoridades, que os empresários precisariam ter para a gente ter de fato o desenvolvimento do Marajó? Converso com muitas pessoas de fora, você acompanha, a gente acaba ouvindo muito as pessoas dizerem que nós estamos num local que ele é rico, mas ao mesmo tempo ele é pobre. E de fato isso honra com tudo aquilo que a gente observa ao redor. A gente vê muitas riquezas naturais, muito potencial de investimento, mas a população não tem esse acesso. Exatamente, Marlon. A gente sempre fala que a responsabilidade aqui ela deve ser compartilhada. Obviamente, muito mais para os homens públicos que nos representam e fazer com que, como você se referiu, essas potencialidades elas possam se transformar na melhoria da qualidade de vida da nossa população, né? O Marajó, por si só, ele é autossuficiente, porém, a gente precisa explorar o que nós temos aqui. O açaí, eu vejo que hoje algumas empresas estão chegando, verticalizando a produção, ou seja, agregando valor ao produto final, não só vendendo o produto in natura, em caroço, ou então apenas batendo. Eu vejo que hoje já vai para fora do estado, para fora do país. E mais é bom nós frisarmos que, mesmo que esse fruto saia do nosso município, isso não tem um aumento para a população que mais precisa, que é a população brevense, que é a população marajoara. Então nós precisamos ter essa política, esse cuidado, né, para não encarecer o produto aqui dentro e vender o que nós temos de melhor para fora. Acho que precisa ter um equilíbrio, mas se faz necessário que as empresas possam vir aqui aportar, gerando emprego, gerando renda, oportunidade, mas não só o açaí. Nós temos um potencial logístico imenso. Aqui é uma tríplice fronteira, né? Aqui nós vamos para o Amapá, nós vamos para o Amazonas, daqui você vai para a capital Belém. Então aqui poderia ter um entreposto logístico. Aqui nós poderíamos ter aqui, o pessoal tem um conhecimento imenso em fazer embarcações. Eu acompanho as ações, as pessoas que estão empreendendo. Hoje eu vejo que tem pessoas já aqui colocando estaleiro para fazer embarcações. E se você potencializar, se você dar condições, se você trazer fomento
investimentos, bancos, incentivos, eu tenho certeza que não só essas pessoas que já investem aqui no nosso município, outras pessoas irão vir para cá também. Eu acho muito importante, Marlon, que a gente comece a ter essa visão de futuro do nosso município, da nossa região. Um município que breve, daqui para os próximos 2, 3 anos, caminha para mais de 120 mil habitantes. Um município protagonista. Nós não podemos viver exclusivamente do que a prefeitura, os órgãos públicos pagam. Nós estamos limitando muito, né? Nós estamos ali causando, na verdade, um efeito que causa uma dependência. Então, hoje a população não quer mais cesta básica, hoje a população não quer mais ali um frango, não quer uma oportunidade, quer emprego. Isso vai trazer o quê? Oportunidade, emprego, renda, vai trazer dignidade à nossa população. E é isso que a população tanto almeja, né? Que a gente comece a pensar nas próximas gerações. E para você mudar esse comportamento, você precisa investir, ter políticas públicas que vão de encontro à necessidade da nossa população. Nós não podemos ter política de poder. Nós precisamos ter política de desenvolvimento. E política de desenvolvimento, ela se perpetua, ela muda o comportamento das pessoas. E isso daí a gente traz das viagens, das pessoas nas quais a gente se relaciona. Hoje eu tenho a possibilidade de viajar muito, o estado do Pará, fora do estado, e a gente vê o que deu certo. E esse feedback e essas ações, elas seriam muito importantes se a gente conseguisse implementar também dentro do nosso município. Entendi. Bruno, você aqui, até mesmo nos anos passados, vocês pregavam muito sobre o Polo Industrial do Marajó. Inclusive, houve uma tramitação, a gente acompanhou parte disso. Era um grande sonho. Você acredita que o Polo Industrial do Marajó ainda possa sair? E, de fato, de que forma esse polo vai trazer benefícios para a região como um todo? Sem dúvida, Marlon. Eu acredito que tudo é possível. Eu acho que ali tem que ter uma força de vontade em conjunto, né? Tudo é muito dificultoso para o Marajó. O pontapé foi feito, né? Eu acho que todas as tratativas legais junto ao Legislativo na época, junto ao Judiciário, foi feito. Então, eu preciso que, independentemente de quem esteja no poder, que essas ações que são importantes, não para o candidato A, B ou C ou D, não para o prefeito A, B, C ou D, mas que é importante para nós garantirmos a estabilidade socioeconômica do nosso município, possa ser dado continuidade. Eu não posso, só porque eu sou do lado A e o outro do lado B, parar o que está dando certo. Se não é por aqui, vamos propor algo diferente, porque quem paga o preço pela falta de continuidade é a população. A população que todo dia está na porta do vereador, na porta do prefeito, na porta de qualquer pessoa que seja, pedindo uma oportunidade. E como é que a gente vai fazer, Marlon, para mudarmos essa realidade? Trazendo investidores, prospecção, novas empresas, ir lá em Belém, garimpar em Brasília, andar e conversar. Hoje, Breves está aí com um município referência dentro do estado. Nós temos 12 regiões de integração, onde Breves é protagonista dentro do Marajó. Mas não basta só ser protagonista. Tem que estar arrumado, tem que estar azeitado, organizado, para que as empresas possam vir aqui, né? E como é que elas vão vir e aportar? Elas precisam aqui de ter um espaço físico, uma estrutura necessária para poder se instalar. Sempre eu dou exemplo. Recentemente estive na região ali dos Carajás, Marabá, Paraupebas, Canaã. Obviamente que lá o viés de mineração é muito forte, mas a gente tem o viés aqui agroflorestal, então a gente pode explorar cada um dentro das suas especificidades. Sim, Bruno, falando sobre empreendedorismo, sobre o meio empresarial, eu acredito que se a gente trabalha, principalmente uma juventude capaz de empreender, a gente acaba gerando essa libertação que a gente vai conseguir, principalmente da gestão pública. Não é que seja errado ser servidor público, mas a dependência apenas do serviço público acaba dificultando o crescimento, né, de todo o município. Sem dúvida, até mesmo porque a máquina pública, ela tem o seu limite. Existe uma coisa chamada LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo que o gestor queira empregar, ele não pode empregar porque ele tem um teto de gasto para se trabalhar com contratação. Então, hoje você imagina uma prefeitura que gira em torno ali, não sei exato, mas o que, 6 mil servidores, 6 mil funcionários. Mas a mão de obra ali que Breves tem é o quê?
consegue hoje ainda estar no mercado de trabalho? 30, 40, 50 mil pessoas esperando por uma oportunidade. Aí que entra o viés empreendedor. Eu acho que seria interessante nós até levarmos isso para dentro das escolas, para dentro das universidades, para dentro das faculdades, que a gente começasse a alimentar esse debate, né, de você ali estar mostrando a importância de você estar empreendendo, de você estar dentro do ambiente de negócio, de você estar formando novos líderes. Então é importante que os jovens eles possam ter, na verdade, esse acompanhamento. Como eu falei, é importante que isso possa ser difundido dentro das escolas, dentro das universidades, dentro das faculdades, e você comece a despertar. Quanto mais cedo a gente observar que o jovem, o adolescente, eles começam a ter esse viés empreendedor, mais cedo, como você falou, a gente vai conseguir se libertar, criar novas oportunidades, novos horizontes. Breves precisa de novos horizontes. Nós tivemos o momento da borracha, nós tivemos o momento do arroz, nós tivemos o momento do palmito, do açaí, então nós precisamos criar um novo ciclo, uma nova cadeia, que a gente possa realmente ser autossustentável. E você vai ver o quanto isso vai fazer a diferença para as próximas gerações. Entendi. Educação financeira, na tua opinião, seria um instrumento importante para se trabalhar a juventude junto com o empreendedorismo? Sem dúvida, Marlon. Acho que um acaba se fundindo ao outro, né? É importante você já divulgar isso daí, que você possa alimentar dentro dos mais jovens, que eu sempre falo que a maioria dos jovens hoje, eles sabe o preço das coisas, mas não sabe o valor das coisas. Então, a questão da educação financeira, a questão do empreendedorismo, quanto mais cedo você levar, não só, vamos colocar aqui até na questão da educação de jovens e adultos, você começar a criar debates, fóruns, você trazer empresários que deram certo, você trazer horizontes, ou então pessoas que estão ali fazendo a diferença nesse mercado que nós temos cada vez mais pujante e diversificado. Hoje tem negócio para tudo, Marlon. Hoje tem negócio até do cara que vende o açaí, é o cara ali que está vendendo festa. Então tem negócio para tudo. Internet, né? Exatamente. Olha aqui, eu vejo que não é só o podcast que tem hoje aqui do Marlon, tem outros que estão fazendo. Parabenizo a todos. Então eu vejo que os jovens eles precisam de oportunidade. A internet tem de tudo, Marlon. Sim. Desde o que é bom ao que é ruim. Tá faltando de fazer um filtro. Eu acho que quando a gente fazer esse filtro, quando a gente levar isso de uma forma muito mais didática, muito mais pautada em cima de resultados, fatalmente nós vamos ter resultados aí a curto, de médio, curto, longo prazo, médio prazo e curto prazo. Isso vai fazer uma diferença muito grande na vida desses jovens. Hoje, como eu falei, o jovem precisa de oportunidade, mas precisa que alguém ali comece a mostrar o caminho, que se mostrar o caminho, ele começa a caminhar sozinho. Entendi. Nessa visão futurística do Marajó, se a gente implementa tudo isso, você acredita que o Marajó teria um futuro já a curto prazo melhor, com mais desenvolvimento, ou seria algo mais a longo prazo? Porque o que é que eu percebo muito, Bruno? Tem políticos que não investem nesses projetos porque alguns ainda acreditam que é melhor fazer obra, deixar algo que seja visível. E enquanto que esses projetos que geram desenvolvimento e que geram oportunidade, às vezes não é visível para as pessoas. E acaba atrapalhando entre aspas, né, uma visão política de algumas pessoas que querem uma reeleição, que querem continuar na vida pública. Isso é um outro fator, né? É que eu falei, nós temos que ter cuidado justamente com o projeto de poder e o projeto de desenvolvimento. O projeto de poder ele é uma coisa muito individual, enquanto que o projeto de desenvolvimento ele é coletivo. Quando você fala do Marajó, o Marajó ele tem inúmeras problemáticas, não precisa a gente estar falando aqui que todo mundo sabe. A questão de DH, baixo índice de desenvolvimento humano, aí vem a questão da nota do IDEB, enfim, N problemáticas. Mas aí, Marlon, quando você fala da parte estruturante, a parte estruturante de obras, ela é importante. Porém, precisa ter uma ação multidisciplinar dentro dos municípios. Bom, o Marlon vai pensar na parte estruturante, o Joãozinho vai pensar ali na parte de prospectar negócios, o Pedrinho vai pensar aqui no planejamento estratégico de como está o cenário hoje, como vai estar daqui a 2, 3, 4, 5 anos e monitorar, mensurar, medir o quanto nós estamos conseguindo caminhar rumo à melhoria da qualidade de vida da população. Então a gente precisa medir, independentemente
de quem esteja no poder. Aí que entra, Marlon, a questão do pacto. É necessário que a população, a sociedade civil organizada, ela se empodere e veja o quanto é importante a participação dela nessa construção. Já que esse candidato aqui, nós demos oportunidade no serviço, mude. E é por isso que existe a democracia, né? A gente não pode viver num ciclo vicioso aqui. Então é importante que nós tenhamos essa noção de responsabilidade com as próximas gerações. Já que não foi feito em 100 e poucos anos que já tem os municípios no Marajó, que a gente consiga começar a pensar dessa forma o quanto antes, porque senão dificilmente a gente vai conseguir melhorar a vida das pessoas, dificilmente a gente vai conseguir melhorar esses indicadores que tanto preocupa. Hoje chegou a nível nacional, né? Hoje as pessoas já olham o Marajó, mas a gente não tem que demonstrar o Marajó como coitadinho. A gente tem que mostrar que o Marajó, além do açaí, além do peixe, além das problemáticas, nós temos condições aqui de se tornar um case de sucesso para o Brasil e para o mundo. Uma região que historicamente sempre sofreu e começou a sair desse cenário aí, vamos dizer, de calamidade e começou a trilhar rumo ao seu desenvolvimento sustentável, utilizando o que ela tem de melhor, que são seus produtos, que são suas riquezas florestais, né? E que a gente consiga utilizar isso de uma maneira muito inteligente e que a sociedade, juntamente com os homens públicos, juntamente com todos aqueles que colaboram, possam ser protagonistas, auxiliar nessa mudança que tanto o Marajó espera. Qual é que é a sua visão do Abrace Marajó? Eu sei que você acompanhou bastante, fez parte de várias reuniões, e qual é que é a sua visão desse projeto? Eu acredito que é um projeto importante, é um projeto ali que é desafiador. Você imagina, eles estão lá em Brasília, né, projetando, estiveram aqui. Hoje isso precisa, Marlon, se materializar. Eu acho que o programa Abrace Marajó, ele precisa chegar o quanto antes na população, para que a população possa ter sua melhoria da qualidade de vida. É um programa importante, é um programa que foi bem pensado, porém ele precisa começar a trazer resultados. A gente sabe que o governo federal liderizou, juntamente com parceria com os municípios, prefeitos, governadores, e isso precisa ter capilaridade, isso precisa ter entrega, né? Eu vejo que já caminhou bastante, já não é fácil você trazer políticas públicas lá de Brasília para que aconteçam aqui. Eu sempre pedia que tivesse esse interlocutor do governo federal com as pessoas daqui que realmente sabem quais são as necessidades, mas eu vejo que junto ao Abrace o Marajó, outros programas podem vir a ajudar, como a questão do fomento, o incentivo ao empresariado local, pegar as escolas aqui do Marajó e colocar uma estrutura física e uma estrutura humana melhor para que a nossa educação também melhore. Como eu falei, é uma ação multidisciplinar. Não vai se fazer um Marajó melhor apenas com Abraço e Marajó. Tem que ter mais do que abraço. Tem que ter aperto de mão, tem que se debruçar, tem que trabalhar. As pessoas que querem realmente o bem do Marajó. Não é só vir aqui esporadicamente, uma vez a 4 anos, pedir o voto e tudo. Então tem que se debruçar em cima disso, fazer um planejamento estratégico, um planejamento que envolva as pessoas, que coloque as pessoas que vivem aqui. Aí sim, Marlon, a gente vai começar a mudar, a caminhar, né, junto aí, como eu falei, da melhoria da nossa região. Tá, e a tua visão de direita e esquerda? A política está chegando, eu sei que você acompanha muito, bora lá. Quando a gente fala de política de direita e esquerda, a gente acaba sendo... As pessoas acabam levando para um lado muito extremo da coisa. Hoje, se você for analisar, quem se diz de direita acaba praticando muita política de esquerda e vice-versa. Acontece muito isso. Eu acho que o mais importante do que a gente ser de direita, a gente ser de esquerda, é que a gente seja coerente, né? E veja o que é importante para que a gente possa tirar a nossa região, o nosso estado e o nosso país da situação que está. Entendeu? Eu vejo que algumas políticas que foram feitas lá no passado, que deram certo, talvez hoje não daria, né? Eu vejo que a gente precisa realmente mudar alguns comportamentos. Isso daí não depende muito da minha posição política ou daquilo que eu acredito apenas, Marlon. Eu defendo muito que a gente precisa ter uma mudança de comportamento enquanto ser humano, enquanto eleitor, né? Tem muita gente que está lá de esquerda
que foi péssimo gestor. E, ao mesmo tempo, tem muita gente que está lá de esquerda que foi um bom gestor, da mesma forma como o pessoal de direita. Então, a gente precisa analisar a vida pregressa de cada um. A gente precisa analisar o que cada um fez, o que cada um faz, como é que as pessoas que estão envolvidas na coisa pública tratam o ser humano, tratam a coisa pública, tratam aquilo que prometeram em campanha, o que fizeram, para que a gente não seja um eterno extremista, né? O que eu vejo hoje que existe esses extremos e acaba se prejudicando é a população. Vou te dar um exemplo. O cara é de esquerda, não vou votar aqui algo importante que está em pauta porque o cara é de direita, mas ele sabe que é importante, mas para barganhar uma situação ele não vota, ele segura, ele trava. Então eu acredito que nessa hora é importante que nós deixemos as nossas paixões um pouco de lado e acabe por ter coerência, né? Ter empatia, principalmente para a população, que tanto espera dos homens públicos, que tem o poder da caneta ali no momento, né? E essas convicções aí, que eu acho que às vezes acabam por acalorar os debates, acaba até travando algumas coisas que seriam importantes, independentemente de que quem propôs é do lado A ou do lado B. Eu acredito que o mais importante é quem tem que sair ganhando é a população, é a população carente, aquelas pessoas que tanto precisam desse abraço, desse fomento, né? Desse olhar carinhoso pelos homens públicos. Entendi. Essa polarização Lula e Bolsonaro ainda vai dar muito o que falar, afinal as eleições vão acontecer esse ano, é algo muito complicado. Mas na tua visão, percebendo os dois, o Marajó, ele tem mais aí para um lado do que para um outro, e o porquê? Eu acho que vai depender muito do cenário do momento, né? Hoje, se você for analisar, a política assistencialista, ela foi sempre muito forte, principalmente na região norte. Isso no Marajó muito mais. A pessoa que tem ali ganha uma cesta básica, uma bolsa, ganha um cheque. Por quê? Porque a população é uma população, na sua maioria, carente, que precisa desse auxílio, né? Isso é importante, mas isso não pode se perpetuar. Eu vejo que isso daí você teria que medir para ver que as pessoas pudessem ter esse auxílio e com um determinado tempo elas pudessem ser autossuficientes, pudessem caminhar. Isso é uma configuração muito da política praticada ali pelo PT, que eu não estou ocupando. Eu acho assim que o PT deu a sua contribuição significativa, né, para o país, para a região norte, para a região do Marajó, assim como também teve as suas falhas, como qualquer outro partido que teve ali no poder. O PSDB também teve suas falhas. E tem a questão, você falou, está polarizada ali. Lula e Bolsonaro, eu acredito que tem que ser população. A população tem que ser a maior beneficiada disso daí. E que a gente consiga tirar um proveito, algo significante desse debate, respeitando a opinião de cada um, né? Eu acho que as pessoas levam muito para o lado pessoal, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu gostaria aqui de fazer uma observação. O governo Bolsonaro pegou um momento muito delicado a nível mundial, guerra, pandemia, uma série de problemas, entendeu? Eu vejo que também faltou alguma habilidade em algumas situações, mas que, como eu falei, todo governo tem suas dificuldades, assim como todo governo tem sua parte de acerto. É por isso que nós estamos num país democrático. Eu espero que a população possa escolher o que for melhor para atender a necessidade do nosso país. E tem outras opções. Tem o Ciro, né? Parece que está vindo o Eduardo, também do Rio Grande do Sul. Tem aí o Moro. Tem outras opções que eu acho que é importante que a gente possa analisar. Que a gente possa ver com critério, né? Que a gente possa escolher de uma maneira firme, de uma maneira segura, né, que o nosso país ele possa estar trilhando o caminho do desenvolvimento, que a gente possa estar diminuindo a inflação, que as políticas aí econômicas possam principalmente beneficiar o mais carente, o mais pobre. Não pode o pobre estar pagando aí quase 10 reais no litro de gasolina, não pode ali o gasto está quase 150 reais, porque quem ganha aí seus 50, 100 mil não impacta tanto. Você imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo. Então é importante que a gente veja o porquê disso, né? Que a gente possa ouvir os dois lados, né? E de uma maneira bem calma, segura, né? Como eu falei, sempre falo para as pessoas, eu sonho que, não sei se vai ser na nossa geração, Marlon, não sei se nós vamos estar vivos, né? Que a população tenha a oportunidade um dia de votar cada vez mais com a sua análise, né, bem criteriosa, que a gente possa escolher os nossos
representante, sem ser oprimido, sem ser obrigado, sem ser forçado, né? E sem usar o estômago. Sim. Que a gente possa cada vez mais usar a cabeça, usar o cérebro, né? Que a gente possa escolher da melhor maneira possível quem vai nos representar e que a gente torce sempre pro nosso país, que é o país que a gente ama. À frente da Secretaria de Projetos e Convênios, qual é, na sua opinião, os projetos mais importantes que você trabalhou e que de repente deixou já encaminhado aqui em breve? Marlon, eu não falo eu, né? Eu falo nós, né? Eu sempre falo que eu sou um pinguinho d'água no oceano, né? Que qualquer coisa você faz através de um grupo, através de um propósito. Acredito que nós poderíamos ter feito mais, né? Mas eu acredito também que a coisa pública ela é muito burocrática, né? Ela impõe muita coisa que você quer correr, mas você tem que andar. É muito complicado. Mas eu vejo que essa questão aí da parte estruturante do município, a parte de pavimentação, a parte de orla, a parte de terminal hidroviário, pavimentação da PA. Esse projeto que hoje está em andamento da orla e do terminal hidroviário foi elaborado por você, né? Na verdade, esse projeto aí, ele já havia sido iniciado, porém nós, né, na gestão anterior, conseguimos juntos, diga-se de passagem, participação de alguns deputados, vereadores, sociedade civil, porque tudo demanda da sociedade, a população que demanda, né? E conseguimos colocar no PPA e conseguiu ser realizado. Foi licitado agora, na atual gestão. Então, todos tiveram uma parcela de contribuição. Tem a questão da parte do distrito, né, que nós deixamos toda a documentação prospectado, feito, já feito a desapropriação via Câmara, já um processo já muito bem elaborado junto ao jurídico do município, esperando só realmente naquele período de eleição que o juiz chancelasse, desse a posse definitiva para o município, para que o município começasse a lotear. Aí veio a questão das pavimentações, né, que foram quantos quilômetros no total? Foram 17, né? Foram 17 quilômetros, podendo ter sido mais, algumas obras ficaram licitadas, mas como eu falei, a coisa pública, Marlon, não tem dono, né? O dono é a própria população. Naquele momento, como servidor, a gente tem a premissa de servir, né? Fizemos um pouquinho mais, poderíamos ter feito mais, sim, sem dúvida, mas como eu falei, não existe gestão que é 100%. E eu vejo aí que quem esteja à frente das pastas ou das secretarias ou como prefeito sempre vai ter que ter esse olhar mais carinhoso, a responsabilidade acima de tudo, né? E eu vejo aí que tem muitas pessoas aqui que querem o bem do nosso município, né? Como eu falei, é só uma questão realmente de azeitar, de alinhar os interesses em prol do município. Nós tivemos também a situação aí do investimento na área da saúde, que foi um investimento histórico, muitas ambulâncias, postos de saúde, obras que ficaram prontas a serem só inauguradas, mas como eu falei, que a coisa pública não tem dono. Se passou o prefeito A, o B, o C, o D, contribuiu, já deixou o nome dele lá e que o outro possa dar continuidade naquilo que achar conveniente e importante para a população. Tá certo. Muito obrigado, Bruno Ferro, pela sua participação aqui com a gente. Estamos sempre de portas abertas e suas considerações. Marlon, eu que agradeço, né? Hoje vemos aqui rapidamente a Breves. Hoje nós estamos aí trabalhando fora do município, mas com uma saudade imensa, com um carinho imenso, né, pelo nosso município de Breves. Aqui são nossas raízes, aqui está parte da nossa família, dos nossos amigos. A gente está lá em Belém, nós estamos aqui no Pará andando, mas a gente está acompanhando aqui o que acontece no nosso município, muito bem reportado pelo Marlon. Te parabenizo, Marlon, porque o seu nome hoje reverbera aí estado afora, né, trazendo as notícias, e também eu tenho certeza que você espera que o nosso município possa cada vez mais estar melhorando, sim, né, e a gente que está na luta, né, hoje não estamos morando em Breves, mas Breves a gente carrega no nosso coração, que a população possa ter oportunidades, mais emprego, renda, saúde, educação, e que a gente, em qualquer lugar que nós estejamos, nós vamos sentir orgulho desse município que precisa só ser um pouquinho, cada vez mais bem cuidado, né? Cada um participando, como falei, sociedade, representantes públicos. Eu tenho certeza que aqui é a nossa joia, nosso Marajó é belíssimo, tem tudo para dar certo. E a gente espera aí que Deus continue a abençoar e dar inteligência e discernimento a todos aqueles que têm responsabilidade com esse nosso torrão aqui. Tá certo. A gente volta semana que vem com mais um podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Temos também na descrição links de outros canais de notícias e conteúdos que a gente faz para deixar você muito bem informado. E até semana que vem.